Talvez uma pessoa que já nasceu cega nunca teve dificuldade de falar para as pessoas que ela não enxerga. Mas muitos de nós que perdemos a visão ao longo da nossa vida já passamos por isso. Eu já passei e já conversei com várias pessoas que também me falaram que tinham vergonha ou que tinham dificuldade de falar para as pessoas que elas não enxergavam. Se isso estiver acontecendo com você, eu quero compartilhar uma situação que aconteceu comigo que me deixou muito constrangido. Mas essa situação poderia ter sido evitada se naquele momento eu usasse a bengala. Se naquele dia eu já usasse a bengala, eu não passaria pelo que eu passei. Então, se você tem vergonha de falar para as pessoas que você não enxerga, e principalmente se você ainda não usa a bengala, presta atenção na minha história. Isso aconteceu no ano de 2015. Eu, os meus irmãos e os meus tios, nós tiramos um dia para passear. Foi um dia muito agradável em família. Nós temos muitas memórias desse dia. E em determinado momento do passeio, nós fomos até um parque para tirar algumas fotos. Eu ainda tenho essas fotos comigo. Tiramos lá as fotos e eles decidiram ir para um lugar para tirar mais fotos. E eu pensei assim, eu vou ficar aqui, vou ficar esperando eles. Pensei que ia ser algo rápido, mas eles demoraram. E eu comecei a ficar apreensivo, porque naquela época eu não gostava de ficar sozinho nos lugares, pelo fato de eu não enxergar. Hoje eu vejo como a bengala me dá coragem. Hoje com a bengala eu saio de casa sozinho, eu fico nos lugares sozinho. A bengala ela me dá essa coragem e vocês vão entender por que depois. Mas naquela época, como eu não usava a bengala, eu comecei a ficar apreensivo. E eu percebi que duas moças chegaram ali onde eu estava e elas também começaram a tirar fotos. E eu estava de costa para elas e me veio na cabeça, eu pensei assim, poxa vida, já pensou se essas moças pedem para eu tirar foto delas? Como que eu vou falar para essas moças que eu não enxergo? Eu tinha muita dificuldade de falar para as pessoas que eu não enxergava. Eu fiz uma série no meu canal sobre o bullying e lá eu explico por que eu tinha essa dificuldade. Então, se você não assistiu a série, assista, tá muito legal e você vai entender a minha dificuldade. Então, eu fiquei pensando assim, poxa vida, já pensou se essas moças me pedem para eu tirar fotos? Como que eu vou falar para elas? E sabe quando você pensa algo e aquilo acontece? Eu acabei de pensar aquilo, segundos depois eu escutei uma moça falando, vamos pedir para ele tirar uma foto nossa? Na hora eu gelei, falei assim, meu Deus, vai acontecer, e agora o que eu faço? E eu escutei a moça falando, moço. Na hora que ela falou moço, eu gelei, porque eu já sabia que ela ia me pedir para tirar uma foto. E eu fiquei ali parado de costas, pensando, e agora o que eu faço? Eu tenho que virar, eu tenho que falar para elas que eu não enxergo, mas eu não consegui. Ela me chamou pela segunda vez, moço, e eu fiquei ali como uma estátua, parado, pelo medo, pela vergonha. E depois da segunda vez que a moça me chamou, elas pararam de me chamar, ficaram ali por mais um tempinho e saíram. E eu fiquei muito mal, fiquei muito constrangido, porque eu fui mal educado com elas. Eu não respondi quando elas me chamaram, mas eu fiz isso porque eu tinha muita vergonha de falar que eu não enxergava. E hoje eu sei que se naquela época eu usasse a bengala, eu não ia passar por isso, porque a bengala ela fala por mim. Antes de eu usar a bengala, as pessoas não percebiam que eu tinha deficiência visual. Em algumas situações, eu tinha que falar para as pessoas que eu não enxergava. E começava todo um questionamento. Você não enxerga? Não parece. Seus olhos são normais. Mas por que você não usa óculos? Por que você não opera? Por que você não usa a bengala? O que você tem? E aí eu tinha que responder uma série de questionamentos e outras pessoas que estavam em volta ficavam prestando atenção e eu ficava com muita vergonha. Mas depois que eu comecei a usar a bengala, eu não preciso mais falar para as pessoas que eu não enxergo, porque a bengala fala por mim. As pessoas me veem andando de bengala e já sabem que eu não enxergo. Então esses questionamentos, eles pararam muito. E se isso está acontecendo com você, se hoje você é uma pessoa que está perdendo a visão e você tem muita dificuldade de falar para as pessoas que você não enxerga, você tem vergonha, comece a usar a bengala que você vai ver. A bengala ela vai falar por você. A bengala ela vai responder todas essas perguntas que você tem vergonha de falar. No momento que você sai de bengala, que você
tá ali parado, segurando a bengala, as pessoas já vão olhar para você e saber que você não enxerga. Se eu tivesse parado ali com a bengala, aquelas moças iam me ver com a bengala e falar assim, não vamos pedir para ele tirar foto porque ele não enxerga. Eu não passaria por esse constrangimento. E eu falo que a bengala, hoje ela me dá a coragem de sair, de ficar sozinho no lugar, porque na época que eu não usava bengala, eu ficava pensando assim, eu não gosto de ficar sozinho nos lugares porque alguém vai passar, vai me cumprimentar, eu não vou ver, alguém vai falar comigo, eu não vou perceber que é comigo. E hoje eu já fico nos lugares sozinhos com a bengala, porque eu sei que a pessoa passa, ela tá vendo que eu não enxergo. Então se ela for me cumprimentar e eu não cumprimentar de volta, ela vai entender que eu não estou cumprimentando porque eu não enxergo. A abordagem é diferente. Quando você usa a bengala, você percebe que as pessoas elas te abordam de forma diferente. Então esse é o meu conselho para você. Compartilhei aqui uma história onde eu fui mal educado, onde eu fiquei constrangido, eu fiquei mal. E hoje eu sei que eu passei por tudo isso porque eu não usava a bengala. E se você está perdendo a visão, tem vergonha de falar para as pessoas, ou você trava e não consegue falar para as pessoas que você não enxerga, deixe que a bengala fale por você. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt ceratocone, menos de 5% de visão, sou uma pessoa com deficiência visual.